Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à Semana do Desenho, um curso 100% online e gratuito, com aulas todos os dias durante essa semana. As aulas vão ser publicadas aqui no meu canal todos os dias às 19 horas, e se eu fosse você eu não perderia nada, porque eu preparei essas aulas com muito carinho, muita dedicação e tem muitas dicas incríveis de desenho e ilustração. Antes da gente começar a aula, eu vou dar aqui alguns recadinhos, mas não se preocupa que eles vão ser bem rapidinhos mesmo. Enquanto isso, aproveita para já arrumar aí seus materiais e se preparar para a aula. E para quem não me conhece, eu sou a Mari Canin, ilustradora e quadrinista com mais de 10 anos de experiência na área. Eu sou autora de diversos livros e quadrinhos e trabalho profissionalmente na área como ilustradora durante todo esse tempo. Tenho experiência dando aulas tanto presenciais quanto online e foi ao longo de todo esse tempo que eu desenvolvi o meu método de ensino que vocês vão ter acesso aqui durante a Semana do Desenho. A Semana do Desenho é como se fosse uma prévia, né, do meu método e do que vocês aprenderiam nos meus cursos. E por falar em cursos, para quem me acompanha há mais tempo aí nas redes sociais e já conhece o meu conteúdo, sabe que sempre que a gente tem um evento, um curso assim desse tipo, eu ofereço descontos incríveis nos meus cursos online. E nesse evento não vai ser diferente. Eu vou abrir turmas novas com valores promocionais nos meus principais cursos, que são o curso de desenho, de quadrinhos e de aquarela. Eu vou falar um pouquinho mais sobre os meus cursos e explicar tudo sobre eles mais pra frente aqui nessa aula. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, quiser ler os meus quadrinhos, os meus livros, todos os links vão estar aqui na descrição para vocês poderem conferir. Então não me esquece de seguir lá nas outras redes sociais e aproveita, já deixa seu like aqui nessa aula, se inscreve no meu canal caso você ainda não seja inscrito e aciona as notificações para não perder nada que eu posto por aqui. E na aula de hoje nós vamos desenhar um retrato do zero. E as técnicas que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, elas são inspiradas nos retratos que eu costumo fazer em eventos presenciais. Então, geralmente ali eu participo de alguns eventos e ativações de marcas e lojas. Eu já participei, né, desses eventos em lojas como a Tiffany, a Bulgari, enfim. Durante esses eventos, eu fazia os retratos dos clientes ali da loja ou do local, né, onde eu tô, ao vivo, né? Então esses retratos, eles têm que ser feitos ali num curto espaço de tempo e eu desenvolvi, né, essa técnica para agilizar o meu trabalho, mas ao mesmo tempo manter características importantes e também fazer com que ele seja fiel à pessoa retratada. Essa é uma parte muito importante porque a pessoa, ela precisa se reconhecer ali no desenho. Então, eu vou mostrar aqui nessa aula, né, como você pode criar retratos que ao mesmo tempo sejam realistas, mas que tenham um toque ali do seu estilo, de personalidade e que também seja fiel à pessoa retratada e que tenha características ali da pessoa no desenho, sem ser, né, uma arte ali 100% fotográfica. Né? Não é aquele realismo fotográfico, é como se fosse ali um meio termo do realismo com um estilo mais pessoal. E eu vou dar muitas dicas de como vocês podem fazer tudo isso e ter um resultado incrível. E se você nunca desenhou ou tem pouca experiência com desenho, não se preocupa porque eu vou guiar vocês passo a passo, eu vou mostrar todos os passos para vocês conseguirem chegar nesse resultado. Para essa aula nós vamos usar uma imagem de referência. Essa imagem eu mandei por e-mail para todo mundo que está inscrito, né, na Semana do Desenho, e eu também enviei lá nos meus clubinhos exclusivos, né, que são os grupos do WhatsApp e do Telegram. Então, para você ter acesso a todo esse material, você pode se inscrever na Semana do Desenho e entrar lá nos meus grupos de WhatsApp e Telegram, que eu deixei todo o material lá para vocês poderem acessar. A ideia dessa aula é que vocês produzam junto comigo. Você pode, por exemplo, primeiro assistir a aula uma vez e depois produzir, né, o exercício dessa aula, como você pode desenhar também junto comigo ao longo, né, dessa aula. Mas, né, o mais legal é que
todos vocês cheguem no final dessa aula com um trabalho, né, feito, realizado. E não se esqueçam de postar nas redes sociais, tá? Os trabalhos de vocês, as artes de vocês, usando as hashtags que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Que é a hashtag Semana do Desenho e Desafio da Mari. Assim eu posso acompanhar, né, a produção de vocês e ver o que vocês estão produzindo. Pessoal, um detalhe super importante sobre as aulas aqui da Semana do Desenho é que durante essas aulas eu vou passar para vocês, né, um código. E esse código, ele é uma frase que vocês vão usar para desbloquear uma aula bônus ao fim desse curso. Então, toda aula eu vou passar um trecho, né, um pedacinho dessa frase que vocês vão, a cada aula, anotando um pedacinho dessa frase, e aí vai chegar na última aula, vocês vão ter a frase completa, e aí é só pegar essa frase e me mandar. Eu vou explicar para vocês direitinho como que vocês vão fazer para me mandar. E aí, em resposta, eu vou enviar o link para essa aula bônus. Então, essa aula é para você que realmente vai acompanhar todas as aulas do começo ao fim e vai ter essa frase, né, esse código para poder, né, liberar, desbloquear a aula bônus. Esse trechinho do código eu vou falar, né, em qualquer momento durante a aula, então fiquem atentos para vocês não perderem e poderem anotar, né, e ter a frase completa para me enviar no final. Então, só reforçando, a cada aula eu vou falar para vocês, né, um trechinho dessa frase e aí é só vocês irem anotando aula a aula e me mandar no final. Então, né, são 5 trechinhos ali, um a cada aula que eu vou passando para vocês. Tem a frase completa, manda para mim que eu vou enviar o link para vocês assistirem a aula bônus. Combinado? Então agora chega de falatório e bora pra aula. Bom, pessoal, para essa aula a gente vai precisar dos materiais básicos de desenho, que é lápis, papel e borracha. Se você quiser também usar outros materiais como régua, isso pode te ajudar. E se você estiver em casa também, seria muito interessante se vocês usassem alguns lápis de cor coloridos, tá? Eu vou utilizar os lápis de cor coloridos para fazer algumas marcações no desenho das linhas que vão ajudar a gente, né, que vão guiar a gente pelo processo para vocês entenderem melhor, assim, conseguirem separar cada parte, né, cada etapa do desenho. Então, eu vou usar as cores, né, por motivos didáticos aqui. Vocês podem usar cores diferentes em casa também, ou fazer tudo no grafite, aí fica com vocês mesmo, tá? É só porque acaba sendo mais organizado fazer desse jeito e fica mais fácil de mostrar para vocês. E essa daqui é a referência que nós iremos desenhar hoje. Para quem não sabe, essa daqui é a atriz Anya Taylor-Joy e essa foto aqui foi bem recente de uma premiere que ela participou e eu achei incrível essa imagem. Eu acho que ela tem um rosto, assim, uma fisionomia muito interessante pra gente desenhar juntos, assim, usar essas características, assim, bem marcantes dela para mostrar para vocês como a gente pode, né, justamente usar essas características para deixar o nosso desenho mais parecido com a pessoa retratada. E aí, se você é inscrito, né, na Semana do Desenho, você deve ter recebido essa referência aqui por e-mail. E eu também enviei a referência nos meus grupos do WhatsApp e do Telegram, então vocês podem entrar lá e ter acesso a essa foto de referência aqui pra gente usar, né, hoje. E aí, o que você pode fazer, né? Você pode, por exemplo, abrir essa referência na tablet, no celular, no computador, em qualquer dispositivo. E aí, qualquer um desses dispositivos tem, tipo, programinha, pode ser no próprio programa de visualizador de foto que tem a opção de você desenhar por cima dele, né? Ou você pode abrir em qualquer programa de desenho, se você tiver, pra gente fazer algumas marcações aqui e um estudo dessa referência. Essa etapa é super importante, assim, no processo. Sempre que a gente usa referência, né, nas minhas aulas, eu sempre faço
essa análise da referência, né, pra gente entender melhor e eu também apontar algumas características. Quando a gente for pra parte do desenho, pode ajudar muito vocês a realmente se manter fiel, assim, à pessoa que a gente tá retratando. Ou, caso você preferir, você também pode pegar essa referência, imprimir ela e desenhar por cima dela mesmo, sabe? Muitas vezes eu também já fiz isso, mas pra facilitar, eu coloquei aqui no meu iPad pra gente fazer essas marcações, né? Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou diminuir um pouco a opacidade dessa imagem, só para vocês conseguirem ver as minhas marcações por cima, né? Bom, aqui o que acontece, né? Sempre que, por exemplo, eu tô num evento ao vivo ou eu quero desenhar, tipo, realmente fazer um retrato de uma pessoa e quero que fique bem parecido, eu faço primeiro, assim, uma leitura primária, assim, das principais características dessa pessoa aqui. Eu sempre começo fazendo essa leitura, analisando o formato do rosto e da cabeça dessa pessoa, né? Porque geralmente quando eu tô desenhando, o formato do rosto é sempre a primeira coisa que eu vou fazer quando eu vou desenhar, é definir justamente, né, a minha área principal do desenho. Então aqui a gente tem o formato do rosto dela e ela tem, tipo, como eu falei, né, características bem marcantes. Então ela tem aqui um queixo bem definido, sabe? É quase tipo quadrado, né? E uma coisa que a gente pode perceber também é que a área da testa dela aqui, a área da testa, né, essa parte de cima da cabeça dela é maior, né, tipo, do que o queixo aqui. Então ela tem um queixo, a parte de baixo do rosto dela é um pouco mais fina do que a parte de cima, né? Então a gente tem aqui um rosto que faz mais ou menos esse formato aqui. E aí a gente já tem uma ideia mais ou menos do formato do rosto dela, né? Aí eu não sei dizer muito bem quais que são os tipos, assim, os nomes de formatos. Se você gosta de maquiagem, por exemplo, tem vários manuais, assim, que mostram os tipos, né, os formatos de rostos e quais são as melhores maquiagens pra ressaltar e tudo mais. Então, aqui parece que é quase tipo um rosto tipo diamante, porque a gente tem aqui essa parte da testa dela que é um pouquinho mais ampla, mas a parte do cabelo fecha um pouco aqui em cima, e aí a gente tem esse queixo que é bem definido, mas ele é um pouco mais estreito do que a parte de cima do rosto dela, né? E ela tem tipo um pescoço bem comprido, que é outra característica que a gente pode também transportar para o nosso desenho depois, né? E aí, tirando o formato do rosto, outra característica muito marcante dessa atriz é o olho dela, assim. Eu acho que é uma das primeiras coisas, assim, que chama atenção, porque ela tem olhos muito expressivos e grandes, sabe? Redondinhos e tal. E ela tem um rosto quase felino, sabe? Então é muito curioso, assim, a gente prestar atenção nessas características aqui, sabe? Então, uma coisa que a gente pode prestar atenção, por exemplo, é que os olhos dela são ligeiramente, um pouquinho mais separados do que a gente geralmente vê, assim, né? Do que o padrão ali, digamos, né? Então, a gente pode ver que, por exemplo, a distância, né, que ela tem aqui de um olho e outro é tipo um pouquinho maior do que geralmente a gente costuma fazer no desenho, né? Então, essa distância aqui, ela é geralmente a distância de um olho, né? Se a gente for pegar aqui e calcular, a gente vê que justamente essa distância, ela, no caso dela, é realmente um pouquinho maior do que um olho. Assim, é coisa muito pouca, sabe? Mas isso já, como a gente, né, tá acostumado a ver rostos o dia inteiro, durante, né, toda a nossa vida, a gente consegue, assim, de cara, perceber algumas características, assim, marcantes de algumas pessoas. E essa daqui é uma delas. E, assim, muito pouco, não é do tipo que ela tá vesga, não, é só realmente um pouquinho mais separado. E outra coisa que é legal a gente perceber é que o olho dela, ele é meio caidinho, né? Então a gente tem alguns tipos de olhos diferentes, né? A gente tem aqui os olhos que são redondinhos, sabe?
bem amendoados. E aí a gente tem os olhos que são puxados pra cima, né? Então a gente tem tipo redondinho, a gente tem tipo um olho mais puxado para cima, né? E a gente tem, como no caso dela, olhos que são mais caidinhos para baixo, né? Eles são mais puxadinhos, principalmente essa parte de baixo, né? Que é o caso dela. Então, essa é uma característica, geralmente eu presto muito atenção quando eu tô desenhando, porque são essas características que vão fazer a pessoa olhar pro desenho e se reconhecer, mesmo que esse desenho ele não seja super realista, que ele não esteja ali com aquela qualidade fotográfica, sabe? Totalmente idêntico. Mas se a pessoa olha essas características que são as mais marcantes, que é o formato do rosto, o formato do olho, sabe? E aí a gente vai para outras partes também, a boca, o nariz, o cabelo. A gente vai colocando essas características, às vezes, por exemplo, um óculos, o formato do óculos. Outros detalhes que a pessoa tem, pintas, sardas, enfim, todas essas características marcantes, até tipo o formato da sobrancelha, a distância do olho para a sobrancelha, tudo isso, a gente vai tentar transportar, né, de uma forma que a pessoa olha, ela vai se reconhecer por causa dessas características, mesmo que o desenho não seja totalmente realista igual a pessoa, sabe? Então, por isso que é importante a gente prestar bastante atenção. Essa aqui é uma análise que, quando eu tô fazendo, por exemplo, desenhos ao vivo, é uma análise automática que eu tenho que fazer sem ter oportunidade de ficar aqui desenhando em cima da foto da pessoa, né? Então, isso aqui que eu tô mostrando é uma esquematização para vocês que estão começando poderem começar a entender melhor esse processo, né? E como vocês podem melhorar os desenhos de vocês. E aí aqui ela tem tipo um narizinho, né, bem pequenininho aqui, bem pontudinho. Assim, não tem nada, não tem uma característica super marcante do nariz dela visto de frente, né? Então, nesse caso aqui, o nariz não vai ter tanto destaque no desenho, né? Quando a pessoa tem um nariz mais marcante, com uma característica mais diferente, assim, sabe? Ou ele é mais arrebitado, ou ele tem aquele calombo aqui no meio, né? E aí são coisas que a gente pode prestar atenção. Mas olha como o nariz dela aqui é reto. Deixa eu apagar aqui pra vocês verem. O nariz dela é super retinho. Aqui, né, não tem, tipo, nenhuma... Como eu falei, não tem nenhuma característica muito marcante no nariz. Agora, a boca dela é uma boca muito característica, que é uma boca pequenininha, né? Parece que ela tá fazendo um biquinho. E ela tem lábios bem finos, né? E ela tem esse... Como é que chama? O arco do cupido, né? Que ele, tipo, a boca dela, ela faz um V aqui no meio, né? Assim. Ups. De forma bem exagerada, né, gente? Depois a gente vai desenhar bonitinho. Mas ela tem justamente essa parte aqui da boca dela em V, né? E lábios bem finos, né? Tanto do lábio superior quanto inferior. E aí, quando a gente tem, por exemplo, uma pessoa, a gente vai prestar atenção no formato da boca dela, né? Que formato que tem. Se o lábio superior tem o mesmo tamanho do lábio inferior, se um é maior do que o outro, se a pessoa tem esse arco do cupido aqui mais marcado ou menos marcado, existem vários diferentes, né, formatos diferentes, tamanhos diferentes de boca. A gente vai sempre prestar atenção nesses detalhes e tentar transportar esses detalhes aqui, as pequenas coisinhas, sabe? Às vezes não é nem a proporção geral, sabe, da boca, mas se você deixa a proporção dos lábios parecido, formato parecido, aí a pessoa vai conseguir se identificar, sabe? Então, é muito importante a gente prestar atenção. E aí ela tem aqui, tipo, uma sobrancelha que também... Ela é ligeiramente inclinada, né, pra cima, ela não é totalmente reta, ela tem essa inclinação aqui em cima.
que é bem interessante também a gente... E é uma sobrancelha, assim, que não é nem muito fina, nem muito grossa, né? Tem um tamanho médio aí. E outra coisa marcante que ela tem é essas entradas aqui, né, na boca, que vão praticamente até a boca dela, assim, sabe? Aí, eu vou mostrar pra vocês como a gente pode fazer isso sem deixar muito marcado ou envelhecer ela, né? A gente tem que tomar muito cuidado com marcas de expressão. Porque se a pessoa, por exemplo, tem uma marquinha de expressão aqui do lado da boca e a gente desenha, imediatamente a gente envelheceu essa pessoa muito mais do que normalmente ela tem de idade, sabe? Então, tomar muito cuidado com marcas de expressão. Ao invés de fazer o traço aqui, assim, vem de leve depois e faz só... Ops! Faz bem de levinho, só tipo um sombreado, sabe? Bem, tipo, de boa. Não faz o traço tão marcado, sabe? Porque isso realmente acaba envelhecendo, acaba marcando muito o rosto da pessoa. Então, algumas dicas pra vocês aqui, né? Quando a gente for pra parte do desenho mesmo, vocês verem que tudo isso, né, no final vai melhorar muito o resultado final do seu desenho, né? E aqui a gente tem, tipo, o cabelo dela, né? Não tem nada de... Tipo, o cabelo dela tá bem legal aqui, né? Repartido no meio. Tá, tipo, preso aqui a parte de cima dele, né? E aí ele vem caindo todo aqui. Vai ser bem legal de desenhar. Apesar de que a gente não vai focar tanto em desenho de cabelo. A gente só vai dar a entender, tá? Geralmente quando eu tô fazendo esses retratos, né, os retratos dinâmicos, eu dou só a entender o cabelo e tal. Pra não tomar muito também aqui, a gente manter o foco realmente no rosto, né? Então, a gente tem essas características principais, né, aqui dessa atriz. E aí a gente pode vir pra parte da estrutura do rosto dela. E aí, pra gente achar a estrutura, né, e uma coisa muito importante sobre a estrutura, né, que eu sempre falo, principalmente pra quem é iniciante, não tem muita experiência com desenho, a gente sempre começar o desenho pela estrutura dele, né? O que seria a estrutura? São as linhas ali, e a gente vai usar formas básicas, tipo círculos, linhas, quadrados, e essas formas mais simplificadas, que é pra gente, primeiro, né, a gente se localizar ali na construção do nosso rosto e pra gente colocar as proporções corretas das partes do rosto, né, entre uma parte do rosto, qual que é a distância entre um olho e outro, a gente já analisou, qual que é a distância do olho pro final do nariz, qual que é a distância do nariz pra boca, tudo isso, né, vai ajudar muito a gente manter uma proporção geral do desenho, mesmo que não fique assim 100% parecido, mas a gente tentar manter essas distâncias, essas proporções no rosto também vai ajudar muito a gente, né? Então, a gente vai começar aqui achando o meio do rosto e tá fácil, né? Porque esse rosto tá de frente, eu peguei essa referência justamente pra facilitar, né, nesse sentido, e aí a gente acha que a parte de cima da cabeça, o final aqui do queixo. A gente já tem algumas linhas principais. E aí vocês podem ir anotando, assim, sabe? Tipo assim, topo da cabeça, pra não se perder, né? Então, aqui tem a linha do queixo. E aí depois, quando a gente vai fazendo o desenho, a gente pode replicar todas essas linhas e colocar o nome nelas pra auxiliar a gente, né? E aí a gente vai pra outras partes principais aqui desse rosto, né? Então, a gente tem aqui a linha da boca. A gente tem a linha do nariz. A gente tem a linha do olho. E a linha da sobrancelha. E a gente pode colocar também, por exemplo, a linha aqui do cabelo. E aí a gente vai traçar um círculo aqui, né, da ponta do nariz, né, onde acaba o nariz, até...
mais ou menos o topo da cabeça. Aqui eu tô fazendo a mão livre, tá, gente? Então não tá, tipo, 100% perfeito aqui. E aí a gente coloca as linhas guias e também outras informações como o formato do rosto e tudo mais. Aí a gente já tem muitas informações aqui que a gente já pode utilizar para a gente começar o nosso desenho. Como a gente vai começar pelas linhas base aqui, então eu vou deixar só esse aqui para não ficar muito confuso, tá? E aí a gente já vai começar a produzir nosso desenho. Bom, então vamos começar aqui, né, fazendo o nosso desenho a partir, né, começando pela estrutura. Como eu falei para vocês, isso vai facilitar muito o nosso processo, a gente acertar as proporções do desenho à distância entre as partes do rosto, para quando a gente realmente for desenhar, né, o olho, o nariz, a boca, essas partes, a gente já sabe exatamente onde eles vão estar dentro, né, do nosso desenho. E aí a gente a partir disso, é só fazer o traço, e a gente se concentra realmente na parte do desenho e não se realmente aquele olho tá no lugar certo, porque uma coisa que acontece muito é a gente terminar de fazer um desenho, e uma coisa que acontece muito é a gente terminar de fazer toda uma parte super complexa, tipo, terminou de desenhar um olho todo cheio de detalhes, assim, e aí quando vai ver, ele tá torto no rosto. Então, o que a gente quer evitar é esse tipo de refação, de ter que ficar apagando demais e refazendo todo esse processo. Então, a gente começa pela estrutura, depois pela forma geral das partes do rosto, e por fim a gente vai para a parte do desenho final, assim, digamos. Aí a gente vai se concentrar mesmo em colocar os detalhes, tá? Então, se a gente fosse usar uma ordem, seria tipo da estrutura do desenho até o desenho mais detalhado, né? Então, a gente vai achar aqui primeiro a nossa linha central, né? Que é a parte mais. A gente começar por ela, a gente já vai se situando assim, né? No desenho, né? E aí a gente já pode definir, por exemplo, aqui o topo da cabeça. Por quê? Às vezes a gente começa a desenhar o rosto e aí quando vai ver não cabe o final da cabeça aqui. Fica pra fora da folha, sabe? Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas a gente tá lá colocando um monte de detalhe aqui, pô, não coube o desenho da folha. Então a gente já definindo assim, né, que espaço do papel esse desenho vai ocupar, já ajuda muito a gente nesse processo, né? Então, colocar a linha aqui do topo da cabeça já ajuda. E a gente achar também aqui o queixo já ajuda também. E aí é legal a gente encaixar, por exemplo, com um espaço aqui embaixo pra gente fazer o pescoço, né? Ela tem um pescoço super marcante, então acho que seria legal a gente deixar esse espaço aqui, né? E aí aqui, como vocês podem ver, a distância, por exemplo, né, que ocupa esse círculo aqui, é mais ou menos de 2/3. E aí aqui embaixo a gente tem mais ou menos um terço, tá? Então a gente pode usar mais ou menos essa proporção aqui para definir esse círculo aqui e a gente conseguir encaixar todas as coisas, né? E aí, deixa eu até colocar aqui uma marcação. Como vocês podem ver, mais ou menos a metade desse círculo tá mais ou menos aqui, vai. Então, a linha da sobrancelha dela começa um pouco abaixo do centro desse círculo, tá? Só pra gente ter mais ou menos essa ideia aqui de proporção. Então, a gente divide aqui, né, essa área aqui do topo até aqui em 3. A gente pode... Vocês podem usar a régua pra dividir certinho, mas eu vou aqui no olhômetro mesmo, tá? E aí a gente pode colocar aqui os nomes também para ajudar. Então, daí a gente tem o topo da cabeça, a gente tem... Aqui não é nenhuma linha, né? Mas a gente tem aqui do nariz.
e aqui embaixo do queixo. E aí a gente pode ir para outras linhas aqui, por exemplo, a da boca, ela é um pouco acima da metade. Tá vendo que a distância do nariz para a boca é menor do que da boca para o queixo? Então a gente vai achar mais ou menos aqui a mesma proporção. E aí a gente achou a boca. E aí, lembra que aqui, na verdade eu nem devia ter desenhado essa linha aqui, porque ela não tá no desenho e vai confundir. Um pouco abaixo da linha do centro aqui, a gente tem a da sobrancelha. E aí, um pouco mais abaixo, a gente tem o olho, né, ó. Que aqui também a distância da sobrancelha pro olho é bem menor do que do olho pro nariz. E aí a gente já tem as linhas principais. Sobrancelha, olho. No rosto visto de frente, né, a gente consegue ver uma pontinha da orelha dela aqui, que tá mais ou menos na distância do nariz, então a gente pode usar essa linha aqui também como base para depois desenhar o finalzinho aqui, né, da orelha dela. E aí a gente vem aqui e desenha esse círculo também. Pior círculo. Mas o que importa é a intenção, né, gente? O bom desse lápis de cor aqui é que ele é bem facinho de apagar, então se eu não coloco muita pressão nele, a gente consegue fazer algumas correções para não ficar assim tão marcado. E aí a gente já pode vir aqui fazer algumas marcações, por exemplo, do queixo, né? Então a gente tem aqui como se a gente fosse imaginar uma linha, vou colocar uma linha aqui. Lembra que o queixo dela é um pouco mais estreito do que a parte de cima da cabeça dela, então a gente sempre vai pensar, né, que a gente tem que colocar esse queixo para dentro. E aí a gente vai unindo essas linhas, né? A gente tem aqui o final do queixo, e aí o queixo dela, ele dobra um pouquinho abaixo aqui da boca, isso a gente também pode usar como uma base, né, pra gente se basear. E aí a parte aqui de cima da cabeça dela dá uma leve estreitada, né? E aí a gente tem aqui a linha do cabelo. Muito bom, aí a gente tem aqui mais ou menos, né, a estrutura do nosso desenho. E aí eu vou usar outra cor pra gente fazer a estrutura das partes internas, das partes aqui do rosto. E aí uma coisa que a gente pode fazer aqui é definir, né, o nariz. Como eu falei, é um nariz bem retinho. E aí a narina fica bem pouco aparente aqui embaixo. E aí a curvinha aqui, né, onde o nariz acaba, ele tá um pouquinho acima, né, da linha do olho. Então a gente vai usar isso como base também. Ele vai meio que indo pra sobrancelha, né? E aqui no nariz a gente vai imaginar tipo um círculo maior aqui no meio e 2 círculos menores aqui na lateral. Aí já fica mais fácil da gente definir o desenho desse nariz, né? E aí, lembra aqui da distância, né, do olho que eu falei pra vocês, que a distância do olho, ele sempre, aqui no caso dela, é tipo um pouquinho maior do que o tamanho de um olho. A gente vai tentar chegar nessa proporção aqui e já vamos deixar marcadinho.
Tudo bem se, por exemplo, a gente fizer o olho um pouquinho maior do que ele é na realidade. Assim, no desenho a gente pode aumentar, por exemplo, o tamanho do olho em relação à boca para trazer mais expressividade para ele, tá? Aqui, no caso, é importante a gente tentar manter essa proporção e essa distância que é uma característica marcante dela, né? Então, a gente já ter essa distância aqui ajuda. Aí vocês podem ver se realmente, tipo, a distância de um olho pro outro, ó, tá um pouquinho maior, né? E aí a gente pode já, tipo, dar uma desenhadinha de leve. Lembra que o olho dela é mais caidinho aqui? Só pra ver se realmente tá na mesma proporção. E ao invés da gente desenhar tudo e depois um lado, e aí depois ver que. E aí, uma coisa legal que dá pra perceber, como ela tem essa parte aqui debaixo do olho, deixa eu aumentar aqui pra vocês verem, bem caidinha, vocês estão vendo que ela mostra mais a, a linha d'água do olho dela aqui nessa curvinha do que no resto. Isso aqui é um detalhe muito legal pra gente aproveitar quando for fazer o desenho, da gente lembrar de mostrar mais essa curvinha na parte de baixo do olho dela. E aí, como ela tá de maquiagem, né? A gente até mascara um pouco as características dela, né? A maquiagem. Se a gente pega sem maquiagem, vocês vão ver que às vezes algumas coisas estão um pouco diferentes. E aí, vamos pra boquinha dela. Lembra que ela tem, tipo, esse V aqui. Uma coisa legal pra gente prestar atenção também é qual o tipo de curva que a boca da pessoa faz, né? Deixa eu tirar essa linha aqui. Qual o tipo de curva que a linha, né, da boca da pessoa faz. Então, aqui ela tem só uma curvaturazinha aqui na parte do centro e ela é basicamente reta até o final. Tá vendo? Então a gente vai tentar manter essa característica também. E aí, pessoal, vocês estão conseguindo fazer o exercício junto comigo? Não se preocupem caso não saia tão certinho da primeira vez. Continuem insistindo, fazendo e refazendo o exercício, que é assim mesmo que a gente aprende. Mas deixa aí no chat, nos comentários, para eu saber se vocês estão achando muito difícil ou se tá indo tranquilo. Lembrando que aqui nessa aula, em só 1 hora, não tem como eu me delongar muito nas explicações de cada parte do rosto, mas no meu curso Desenho Dinâmico eu faço uma aula para falar de cada um desses detalhes do rosto e a gente se aprofunda bastante em cada um deles. Esse daqui é mesmo como se fosse uma prévia, uma aula para vocês terem uma ideia, né, de como que funciona dentro dos meus cursos. E aí a gente vai aqui para a sobrancelha e aí eu gosto de fazer só uma demarcação do contorno dela e aí na parte do desenho a gente faz o preenchimento. Sempre tentando seguir o formato da nossa referência. E aqui a gente já pode começar a colocar o contorno do cabelo, por exemplo.
Aliás, aproveita e me conta qual foi a dica aqui da sua aula que você achou que mais vai te ajudar. O mais importante é que vocês estejam aprendendo alguma coisa aqui, mesmo que a aula seja rapidinha, e a gente vai ter mais 4 aulas ainda dessa semana, então imaginem só o quanto vocês não vão aprender só nesse curso gratuito. Então imagina só que vocês não aprenderiam fazendo um curso inteiro comigo. A orelha que tá aqui escondidinha. Bom, pessoal, vamos fazer uma pausa rapidinho aqui na aula para eu poder falar com vocês sobre os meus cursos online. Como eu comentei com vocês no início da aula, durante a Semana do Desenho, todos os meus cursos online vão estar com um super desconto. Eu tenho os meus cursos principais, que são os cursos dinâmicos, que é o curso Desenho Dinâmico, Quadrinho Dinâmico e Aquarela Dinâmica. São os cursos mais completos que eu tenho, que você pode se inscrever e aprender do zero. Além de muitos outros bônus que eu vou falar em detalhes daqui a pouquinho. Então, se você tá curtindo essa aula, se você tá gostando da minha didática, do meu método, eu tenho certeza que você vai aprender muito nos meus cursos online. Pensa que a Semana do Desenho é um curso totalmente online e gratuito, então imagina só o que você não aprenderia num curso pago, tendo diversos benefícios, podendo tirar dúvidas e receber feedback dos exercícios comigo. O curso Desenho Dinâmico é um dos carros-chefes ali dos meus cursos online, ele é um dos cursos mais vendidos e que mais as pessoas têm interesse, então eu vou falar um pouquinho sobre ele agora. Então eu vou falar um pouquinho sobre ele, o que vocês encontram, quais são os bônus e todas as informações referentes a esse curso. Bom, se você tá aqui hoje é porque você tem algum interesse em desenho, seja você um iniciante ou uma pessoa que já desenha, mas sente que tá faltando alguma coisa. E o desenho dinâmico, ele vem justamente para te ajudar a trilhar esse caminho pelo universo do desenho. Chega de atalhos perigosos e promessas boas demais para ser verdade. Para quem estuda desenho por conta, principalmente, né, que tá ali sempre atrás de tutoriais para desenhar, já deve ter percebido que você, assistindo essas aulas avulsas, você aprende a desenhar uma coisa só, mas você não avança de fato no desenho e você fica dependente dessas aulas rápidas e desses tutoriais para desenhar. Mas o desenho dinâmico, ele é mais que uma solução para arte, é um novo jeito de pensar. Então chega de pensar um desenho incrível e não conseguir colocar no papel. Mas será que o desenho dinâmico é para você? Se você tem uma ideia e na hora de colocar no papel fica muito diferente do que imaginou, me conta aí se isso já aconteceu com você. Essa daí é uma dificuldade muito comum, principalmente de quem é iniciante. Se você tem vontade de aprender desenho, mas não sabe por onde começar, você até quer aprender, mas você não sabe por onde começar, o que estudar ou em qual ordem. Se você estuda por conta própria e não sabe o que e como estudar. Se você sente que não está evoluindo como gostaria, se você estuda com frequência e até tem um material para estudar, mas sente que não está evoluindo, com certeza esse curso é para você. Então, esse curso é tanto para iniciantes quanto para quem já desenha, mas sente que falta alguma coisa. Mas afinal, o que vai ter no curso Desenho Dinâmico? São mais de 40 aulas na Hotmart e para quem já é inscrito em algum dos meus cursos sabe que os meus cursos principais, eles estão sempre em evolução, então eu tô sempre atualizando eles com aulas novas, então são sempre cursos que estão crescendo e melhorando. Então se inscrever tanto no Desenho Dinâmico como em qualquer outro dos meus cursos é um investimento, porque você vai se inscrever ali
com o material que tá lá, mas sempre esse material vai melhorar. E esse curso, para vocês terem uma ideia, da época em que eu lancei esse curso, ele já tá com o dobro de material que tinha lá. Então ele começou com metade do número de aulas que tinha no curso e agora ele já tem o dobro. Então quem se inscreveu lá no começo e fez aquele investimento logo, né, nas primeiras turmas, já tá ganhando o dobro, né, do que na época que a pessoa se inscreveu. Então, sempre que as pessoas vêm perguntando pra mim com dúvida se inscreve ou não, eu sempre recomendo que vocês se inscrevam naquele momento, porque com certeza o curso ele vai valorizar muito ao longo do tempo. E além das aulas gravadas na Hotmart, a gente tem um grupo interativo no Telegram e no WhatsApp, que é para vocês poderem tirar dúvidas e receber feedback dos exercícios e ainda poder trocar ideia e bater papo com os outros alunos do curso, né? Então são comunidades bastante ativas em que as pessoas vão mandando, né, as artes deles e um vai inspirando o outro, sabe? Essa comunidade, ela é realmente um grande diferencial, assim, na motivação que os alunos têm de continuar, né, fazendo as aulas, assistindo as aulas e evoluindo de fato. Então, se você já teve uma experiência de se inscrever no curso, ou acabar não fazendo as aulas ou desmotivando no meio do caminho, esse é um fator muito decisivo, assim, e que eu acho que essa comunidade realmente é o que vai fazer você continuar motivado. E pra mim, o mais importante é que você não desista no meio do caminho. Eu quero te ver passando por todas as etapas dessa jornada. E além disso, como eu comentei com vocês, a gente tem aulas novas e um curso sempre atualizado. E fora isso, a gente tem também um módulo bônus de redes sociais em que eu vou dar dicas, em que eu dou dicas para vocês de como melhorar a sua presença nas redes sociais. E além de tudo, um dos pontos mais importantes sobre todos os meus cursos online é que eles têm acesso ilimitado e vitalício. Então você pode se inscrever hoje e fazer e assistir as aulas quando você tiver tempo, no seu ritmo, né, no seu tempo, e assistir as aulas quantas vezes forem necessárias. Sempre que vocês tiverem dúvida, vocês podem voltar para essas aulas. Aqui tá um mapinha, né, do que vocês encontram de conteúdo programático dentro do curso. Então a gente tem um módulo só de fundamentos do desenho, em que a gente vai realmente desenvolver toda a base necessária para vocês começarem a ter autonomia para desenhar. Então é justamente com essa base que vocês vão depender menos de aulas avulsas, de tutoriais, e vocês vão conseguir desenhar o que vocês tiverem vontade, o que vocês imaginarem na cabeça de vocês. E aí a gente vai para a parte de perspectiva. Então a gente vai ter um módulo para falar só de figura humana, um módulo focado só em retrato. Para quem gosta bastante de desenhar retrato, tem um módulo em que a gente vai ver em detalhes, né, todas as partes do retrato e desenvolver com muitos exercícios, assim, e se aprofundar bastante nessa parte de retrato. A gente tem luz e sombra e o módulo de redes sociais. E como eu comentei com vocês, a gente tem também muito material bônus que eu sempre vou atualizando o curso. E além disso, os alunos inscritos, eles têm acesso ao material complementar, que são apostilas com todo o conteúdo das aulas e sugestões de outros materiais, bibliografia, vídeos que vão servir ali para vocês complementarem os estudos de vocês. Além disso, eu dou feedback dos exercícios e respondo todas as dúvidas nas nossas comunidades exclusivas de Telegram e WhatsApp. E, gente, esses aqui são alguns exemplos de trabalhos dos alunos, né, inscritos no curso Desenho Dinâmico. Eu acho que é interessante a gente mostrar realmente o desenvolvimento real dos alunos, né, ao longo desse curso, só para vocês terem uma ideia ali do que esses alunos inscritos já estão produzindo. Mas, Mário, esse curso tem tanta coisa, né? Tem tanta aula, tanto bônus, mas afinal, quanto que
custa para se inscrever no desenho dinâmico. O valor real do curso é R$ 397, mas durante a semana do desenho, vocês vão poder se inscrever no desenho dinâmico com 30% de desconto, ou seja, 12 vezes de R$ 27 ou R$ 275 à vista. E essa promoção ela é válida só até o dia 24 de março. Então, se você tem interesse, aproveite, não perca essa oportunidade de se inscrever, porque como eu falei com vocês, esse curso ele é um investimento basicamente para a vida, né? Já que o acesso é ilimitado e vitalício. E como eu comentei com vocês, né, além do curso Desenho Dinâmico, que é um dos carros-chefes ali dos meus cursos online, eu tenho também o curso Quadrinho Dinâmico, que é o meu último lançamento, né? O curso que eu lancei no ano passado e que ele já tá com todos os módulos disponíveis, os módulos principais disponíveis, tá? Então quem se inscreve já também vai ter acesso ao curso completo, né? Também de 397 por 275, então você se inscreve com 30% de desconto. E caso você queira ter a experiência completa ali, você pode se inscrever no combo desenho e quadrinho dinâmico, que aí você se inscreve no curso Desenho Dinâmico e Quadrinho Dinâmico por 40% de desconto, tá? Então, você se inscrevendo no combo vale muito a pena, porque o desconto é muito maior. Você tá basicamente se inscrevendo em 2 cursos pelo valor de 1. Então, vale super a pena e você tem realmente a experiência completa de fazer o curso de desenho e também fazer o curso de quadrinho e desenvolver ali seus projetos de quadrinho também. E os alunos estão super engajados, os projetos deles estão ficando incríveis, sério, vocês com certeza não vão se arrepender de se inscrever em qualquer um desses cursos, né? E o combo tá de 794 por 475. E por último, mas não menos importante, nós temos o curso Aquarela Dinâmica, que é um dos maiores cursos que eu tenho, tem mais de 100 aulas, é um curso realmente para você aprender aquarela e desenho do zero, então tem um módulo de desenho para quem quer se desenvolver e tem todos os módulos de aquarela, incluindo introdução à aquarela, retrato em aquarela e aquarela botânica, fora outros vários módulos bônus, então é um curso super completo mesmo. Para quem gosta de aquarela e quer se desenvolver, eu super recomendo. Todos os meus cursos, eles são indicados para iniciantes, para quem não tem experiência nenhuma ou para quem já tem alguma experiência, mas quer realmente evoluir e não tem nenhum pré-requisito, tá? Então, aproveitem essa oportunidade porque realmente não é garantia que os valores vão continuar os mesmos e que eu vou conseguir trazer as mesmas condições num próximo evento como esse. E a gente confia tanto no nosso método e na nossa didática que a gente oferece 7 dias de garantia. Então, você pode se inscrever hoje, dar uma olhadinha nas aulas e por qualquer razão você achar que o curso não é para você, você pode pedir o seu reembolso durante esse período de 7 dias. Então você pode se inscrever tranquilamente que você vai estar ali com a sua garantia. Então é isso, gente. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo todas as dúvidas de vocês. Eu espero muito encontrar com vocês em alguns dos meus cursos online pra gente continuar a nossa jornada. Agora vamos voltar pra aula. Bom, pessoal, e aí já tenho toda a estrutura aqui do desenho. Eu vou usar o meu lápis preto só pra a gente reforçar, né, o desenho, mas o ideal aqui é vocês fazerem toda a estrutura, né, e passar limpo depois numa outra folha, né, pra não ficar todas essas marcações por baixo e tudo mais. Então, a ideia é que vocês, né, façam a estrutura, depois passem a limpo. E vocês podem fazer como eu fiz durante muito tempo, né, usar a própria janela de vocês, quando tiver numa claridade boa, para passar limpo para um outro papel. Ah, Mari, mas esse daqui é o processo que geralmente você faz, né? Muita gente me pergunta se é necessário fazer a estrutura toda vez que a gente vai desenhar. E não necessariamente é preciso fazer essa estrutura toda vez, né? Conforme vocês forem pegando
prática mesmo, vocês vão conseguindo desenhar sem necessariamente fazer toda essa estrutura, né? Às vezes só fazer uma estrutura para achar o meio do desenho, umas linhas mais gerais, né? Então, assim, para quem tem dificuldade, eu sempre recomendo começar pela estrutura e aí sentindo que tá pegando jeito, tal, de fazer, aí vai, tipo, usando menos estruturas, tá? Então, isso é uma questão mesmo muito pessoal. Se você acha que você tem dificuldade, faz sim toda a estrutura que nem a gente fez aqui antes, tá? E mesmo eu, que já tenho muitos anos de experiência, assim, com desenho, acabo utilizando um pouco da estrutura, sabe? Geral, assim, de desenho, porque isso acaba facilitando, como eu falei pra vocês, né? De, tipo, ficar refazendo muitas vezes o desenho e tudo mais. Então, isso acaba ajudando. É óbvio que quando eu tô fazendo esses desenhos no ao vivo, por exemplo, o ideal é não ter as marcações, porque a pessoa vai receber o original ali, eu não tenho como passar limpo, né? Então eu faço só um rascunho geral, bem de leve por baixo, e vou ali na fé mesmo, né? Como eu tenho mais experiência, eu consigo fazer isso sem usar muitas marcações por baixo, tá? Aproveitem e me contem. Algum de vocês já é inscrito em algum dos meus cursos? Me conta aí no chat. Eu quero saber se você já era meu aluno ou se você está se inscrevendo agora para aproveitar a promoção da Semana do Desenho. Se você já é meu aluno, conta aí pro pessoal como que tá sendo a sua experiência. E caso você seja um aluno novo, seja muito bem-vindo. Eu espero que você aproveite muito todas as aulas, todos os bônus e também as nossas comunidades. E aí, quando a gente vai, né, traçar o desenho, não necessariamente a gente precisa traçar toda a estrutura do desenho, né? A gente vai fazer algumas escolhas aqui. Então, ao invés de eu ficar desenhando todo esse nariz aqui, eu só vou fazer algumas linhas, algumas sombrinhas bem de leve, só para dar a entender, né, o formato desse nariz, porque eu não quero que o foco também fique todo aqui, né? Onde que eu vou focar mais, né? Nos olhos, principalmente, e na boca, por exemplo, né? Sobrancelhas e tal. Sobrancelha também, a não ser que seja uma sobrancelha muito marcante, a gente vai ter que fazer essas escolhas. O que a gente quer marcar? Porque se a gente marca tudo, fica muito carregado e a gente perde a harmonia do desenho, né? Então a ideia aqui é justamente a gente fazer algumas escolhas. Tipo, o olho é onde eu vou querer manter o foco, assim, do meu desenho. Então eu vou detalhar bem, preencher bem, colocar mais, né, detalhes e, tipo, lembrando aqui de fazer a voltinha do olho dela aqui, que é uma característica bem marcante dela. E aí, como eu falei pra vocês, a ideia aqui desse retrato, né, do retrato dinâmico, não é a pessoa ficar 100% ali desenhadinha em todos os detalhes possíveis, totalmente realista, mas a gente trazer algumas características e dar uma personalidade, sabe, pro desenho e mantendo as características principais ali da pessoa que a gente tá desenhando, né? Então, isso daqui que é o mais importante, né? Não vou detalhar muito aqui, tá, gente? Porque a ideia é só mostrar pra vocês mesmo como a gente pode detalhar um pouco melhor a nossa estrutura, tá? E aí, a partir da sobrancelha, o que eu costumo fazer? Ao invés de eu preencher ela inteira, eu faço como se fosse um fio a fio, pra deixar ela um pouco mais leve, assim, trazer um pouco de leveza pra esse rosto. Então, deixa eu apontar aqui. Mesma coisa desse lado.
E aí, o cabelo eu não vou detalhar muito, vou só dar a entender o formato dele, né? Chegou a parte da aula em que eu vou passar para vocês aquele trecho do nosso código secreto da Semana do Desenho. Lembrando para vocês que esse código, ele é uma frase em que a gente vai completar, né, aos poucos durante a Semana do Desenho. Cada aula eu vou passar um trecho dessa frase em que vocês vão anotar, copia aí a cada aula uma parte dessa frase. Quando chegar lá na última aula, vocês vão ter a frase completa e essa frase vocês vão usar para desbloquear uma aula bônus. Então, completou a frase, na última aula eu vou passar todas as informações, né, de como vocês vão fazer para desbloquear essa aula. E o trecho da aula de hoje é: nesta jornada. Então, anota aqui esse trechinho que eu vou deixar aqui embaixo para vocês e vão anotando os trechinhos da próxima aula para no final, né, na nossa quinta aula, vocês terem essa frase completa, beleza? Então, bora voltar para a aula. Como eu sei que muita gente tem dúvida se essas aulas ficam gravadas ou não, elas vão ficar sim gravadas e disponíveis até o dia 24 de março, tá? Então, se caso você perdeu a transmissão ou você quiser reassistir as aulas, você tem até o dia 24. E aí a gente pode, por exemplo, como eu falei pra vocês, ao invés de fazer marcas de expressões aqui, a gente faz bem de levinho, sabe? E ela tem essa linhazinha aqui bem marcada também. Bom, pessoal, esse daqui foi o resultado da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado bastante aí todas as dicas que eu dei. Na aula de sombreamento, a gente vai sombrear esse mesmo desenho aqui que a gente fez hoje, tá? Mas não se preocupem porque eu vou enviar também o traço, o desenho só traço, né? Para caso vocês não queiram sombrear o próprio desenho de vocês, vocês podem, por exemplo, usar o meu como base, sombrear por cima, imprimir, sombrear por cima e tudo mais. Mas só para vocês saberem que a gente vai ter uma segunda etapa do desenho, né? Não vai acabar aqui, a gente vai fazer também o exercício de sombreamento, tá? Que também é uma aula super completa com muitas dicas, a gente vai usar grafite, materiais tradicionais e tudo mais, então não percam! Bom, pessoal, chegamos ao fim dessa aula. Primeiramente, eu queria agradecer todo mundo que me acompanhou aqui durante essa aula e todo mundo ali que já me acompanha nas redes sociais por todo o apoio de vocês e por todo o carinho que eu recebo todos os dias. Então, se não fosse por isso, eu não conseguiria trazer esses eventos e esses cursos gratuitos aqui para vocês. Então, muito obrigada mesmo. Espero que vocês tenham aproveitado bastante todas as dicas e tudo que eu passei para vocês. E não esqueça de postar, né, o resultado de vocês nas redes sociais usando as hashtags Semana do Desenho e Desafio da Mari. Lembrando que os meus cursos online estão com desconto durante essa semana, então se você se interessou, se você gostou da aula e quiser se aprofundar ainda mais nos seus conhecimentos, eu te convido a conhecer os meus cursos e todos os links vão estar aqui na descrição para vocês. Não percam essa oportunidade, porque não é sempre que eu consigo trazer esses descontos aqui. Se você gostou dessa aula, eu aposto que você também vai amar a aula de amanhã, então não perca amanhã às 19 horas aqui no meu canal. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários dessa aula e até a próxima. Tchau!